Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Teologia para mim. E eu tenho uma mensagem muito legal para a gente poder tratar hoje, que é o seguinte: quase ninguém já ouviu falar disso. História que a gente está acostumado desde criança a ouvir, que nós vamos falar de Adão e Eva, principalmente de Eva. E começa aí a história, porque Eva, ela não se chamava Eva, ela tinha um primeiro nome e depois passou a ser Eva. Vou te explicar isso biblicamente, porque isso é uma observação que a gente faz. É um detalhe bíblico interessante e muitas vezes é muito pouco explicado isso. E o que a Bíblia realmente diz? No relato da criação, a mulher inicialmente não é chamada de Eva. O primeiro nome ou condição dela é mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, após a sua criação, diz o seguinte: esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui ela ainda não tem um nome próprio. Ela é identificada pela sua origem em relação com Adão, que em hebraico Ish é homem e Ishá, mulher. Então tem essa relação do homem com a mulher. Ou seja, é mais uma designação de identidade do que um nome pessoal. Depois da queda, o nome Eva. Só mais adiante, em Gênesis 3:20, aparece o nome. O texto diz o seguinte: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os seres humanos. Eva é o hebraico Shavá, significa vida, vivente. Antes do pecado, identidade funcional, ela é chamada de mulher. Representa sua origem e natureza. Ainda não há um nome individual específico. A narrativa está focada na criação e no propósito, não na individualização. Depois do pecado, há a identidade profética. Adão dá a ela o nome Eva. Mesmo após a queda, ele declara que ela será mãe de todos os viventes. Isso carrega um significado espiritual profundo. Mesmo após o pecado e a morte entrando no mundo, Deus preserva a promessa de vida através da mulher. Isso se conecta com Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde temos a primeira promessa messiânica, onde viria o descendente da mulher. Nós temos um significado espiritual nessa mudança, porque a mudança de mulher para Eva nos mostra o seguinte: é a transição da função para missão, da criação para propósito redentor e da identidade genérica para uma identidade com significado profético, a mãe de todos, toda a humanidade. Adão não escolhe o nome aleatoriamente, gente. Ele está reconhecendo que, apesar da queda, a vida ainda viria por meio dela. No início, ela é chamada apenas de mulher, porque o texto está mostrando sua criação e origem. Depois da queda, Adão dá a ela o nome Eva, que significa vida, reconhecendo que mesmo após o pecado, Deus ainda traria vida e humanidade através dela. Bom, pessoal, então nós falamos de Eva, a mulher, mas que depois foi chamada de Eva. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Ela é muito pouco falada na história religiosa, então a gente fica sem saber disso. É até estranho quando a gente fala Eva. Não chamava Eva. O povo olha pra ti com uma cara meio estranha, mas é essa a história. É uma história bíblica.
depois ela passou a ser chamada de Eva, e que esse conhecimento novo fique contigo e que você curta esse vídeo, espero que você tenha gostado, compartilhe ele com alguém para a pessoa conhecer essa curiosidade, é muito interessante isso, e que você se inscreva no nosso canal Teologia para Mim, para que você esteja conosco nos nossos próximos vídeos, aprendendo mais coisas e se aprofundando na palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus e tchau!